Bom dia. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Giovanni, eu trabalho com declamação e danças tradicionais aqui em Abdon Batista. E hoje o que nós vamos fazer aqui com vocês é um pequeno trabalho sobre declamação, sobre poesia, o estudo da poesia na escola. E nós temos até para divulgar também um evento que nós vamos fazer aqui em Abdon Batista, semana que vem, no dia 25. Nós vamos ter a segunda colheita de versos do Celeiro da Poesia, sexta edição. É um projeto bem grande que nós fazemos, é uma realização do Ministério da Cultura, com a produção do Instituto Humaniza e o patrocínio da Enercan, apoio da Prefeitura Municipal de Abdon Batista. E no dia 25, então, próximo sábado, nós vamos ter esse festival lá no Centro Multiuso. Então a gente está aqui para convidar vocês, para que vocês participem desse festival, para que vocês assistam e explicar um pouquinho do que vai acontecer. Lá no dia 25, nós vamos apresentar os 10 poemas que foram classificados dentro de uma triagem de 197 poemas que foram escritos no Celeiro da Poesia esse ano. Foram vários poetas de várias cidades de Santa Catarina, do Rio Grande, do Paraná e até do Mato Grosso que escreveram essas poesias. E aí nós fizemos uma classificação e os 10 melhores poemas vão ser apresentados lá no dia 25. Como é que vai funcionar? Cada poeta que escreveu uma poesia, teve poetas que escreveram várias poesias, teve até um poeta que tinha passado 6 poesias, a gente teve que... Imagine, ia sair de 10, 6 para o mesmo poeta, né? O regulamento não permite, então só uma a gente teve que escolher. Então, assim, são poesias muito boas, né? Vai ter uma que é um tema especial, que é sobre Paixão Cortes, que é um grande folclorista, historiador do Rio Grande do Sul. E lá também vai ter uma pequena explanação sobre ele, lá no dia, seria interessante que vocês participassem. E esses poemas, a partir do momento que eles são classificados, o poeta convida um declamador para ir lá e apresentar esse poema e aí competir com os demais para saber quem declamou melhor, quem interpretou melhor aquele tema, enfim. Então tem o melhor declamador, o melhor amadrinhador, que é a pessoa que acompanha musicalmente a poesia. Vai ter, desses amadrinhadores, vai ter com gaita, com violão, com viola, com flauta e até com serrote. Se vocês nunca viram alguém tocando serrote, vocês vão ver ali. É muito interessante. Se coloca o serrote no meio da perna, puxa aqui e toca ele com arco de violino. Então ele faz um som bem característico, é bem interessante. Para quem não puder ir lá no dia, vai ser tudo transmitido ao vivo pela internet, pela TV Tradição. Aí nós vamos compartilhar o link lá durante o dia. Quem quiser e não puder ir lá participar, mas quiser ver em casa, também é bem interessante. Assim, o que nós queremos aqui na escola? Nós queremos implantar o Celeiro da Poesia nas escolas, né? Começar a trabalhar com poesia dentro da escola, com a produção poética, com a declamação, com o amadrinhamento, enfim, para a gente começar a fazer um trabalho dentro da escola e, quem sabe, ainda esse ano, a gente já tem um recital no final do ano com os alunos das escolas de Abdon Batista, né, competitivo, né, com uma boa premiação. E aí a gente está aqui hoje para, além de mostrar para vocês como é um pouco da declamação, para incentivar vocês a participar também das aulas de declamação. Alguém aqui já estudou poesia na escola? Uns estudaram, outros só vieram na aula. Não, mas é isso que eu digo. Uns estudam e outros só vieram na aula, né? Mas assim, então vamos ver qual é que é o conhecimento básico de poesia de vocês, tá? Eu vou passar alguns poemas curtos aqui. Quem que podia me ajudar aqui? O Léo me ajuda aqui. Esse aqui tu entrega para os piá. Tu entrega para os piá que estão aqui.
Vai entregando para as meninas esses. Ajuda ela também. Ajuda ela a entregar também. Vai entregando para as meninas. Se não tiver para todos, leem 2. Todos receberam? Quem não recebeu? Não, tá todo mundo com papel na mão. Vocês duas podem ler juntas, não tem problema. Ó, quem não tem, lê com o colega que está do lado. Pessoal, primeira coisa lá quando a gente lê um texto, vamos prestar atenção aqui, ó, depois a gente lê os poemas. Pode ser? Como é que a gente identifica um texto e um poema? O texto, ele é escrito todo em O texto, ele é escrito em parágrafos, tá? Os parágrafos, eles não representam melodia e nem ritmo, tá? E o poema, ele é escrito em estrofes. Cada linha que tem na estrofe é um verso. Então, um conjunto de versos é uma estrofe. Existem várias estrofes, dependendo da quantidade de versos, ela tem até nome. Ela pode ser uma quadrinha, ela pode ser uma quintilha, pode ser uma sextilha, pode ser uma oitava, pode ser uma décima. Quanto mais versos ela tiver, ela vai ter um nome específico, né? Então... E isso quando é um poema estruturado. Existe o poema branco. O poema branco ele não tem essa estrutura. Ele pode ter uma estrofe com 2 versos e dali um pouco uma estrofe com 20 versos, né? E pode não ser rimado. A poesia não precisa ser rimada, né? O poema, aliás. Qual é que é a diferença de poesia e poema? Alguém sabe? O poema é a materialização da poesia, é o texto escrito. Dentro do poema, pode ter uma boa poesia ou não. Dentro de um texto pode ter uma poesia. Dentro de um gesto pode ter uma poesia. Dentro de uma imagem pode ter uma poesia. Mas o texto escrito com estrutura, né, em estrofes e versos, ritmo, ele é o poema. Ele é uma coisa, é uma materialização da poesia, o texto escrito. Então, às vezes a gente, mesmo a gente que já trabalha, a gente sempre se confunde na hora de falar poesia e poema, né? O que vocês receberam na mão são poemas, né? E neles tem poesia. Essas poesias podem trazer mensagens, podem trazer indignações, podem trazer perguntas, fazem a gente pensar, né? Os piai receberam quero, né? Eu pedi para passar eu quero e pedi para passarem para as meninas o do Juvencio. Tem menina que recebeu quero? Não? E quem foi dos piá que recebeu o Juvencio? Só levanta a mão. Tá, então vocês me devolvem esse poema e vocês sentem do lado de um dos piá que tem o poema do quero para vocês lerem junto. Não, eu sei para você. Não, mas daí vocês têm, daí vocês não precisam repetir. Só acha um companheiro aí que tem o poema do quero para vocês lerem junto.
É só dar o texto para um ali embaixo, gente. Deu? Conseguiram? Aqui, ó, Marco. Então vamos lá. Antes de a gente, pessoal, só um pouquinho. Antes de a gente falar de querer declamar alguma coisa, quando a gente recebe um poema na mão, ou a gente, sei lá, leu, gostou, achou interessante. Agora eu vou falar como declamador. Tá? Como declamador. O que a gente tem que, em primeiro lugar, saber para entender um poema? O que é o básico do básico do básico? Saber ler. E saber ler não é só repetir o que está escrito. A gente não pode ser só papagaio que só repete e não entende o que está falando. A diferença de ler por ler e de ler declamando é que quando a gente lê pra gente, se você entendeu ou se você não entendeu, isso na verdade quem perde ou ganha é você. Quando você se dispõe a declamar, você não declama para você sempre declama para alguém. E aí aumenta a tua responsabilidade. Porque se você lê mal e você não entender, quem vai se prejudicar, isso é um problema teu. Agora, quando você lê e não sabe transmitir a mensagem, você está prejudicando todos os outros. Você está fazendo com que todas as outras pessoas não entendam o que você está falando. Então tem que saber ler, mas ler com interpretação, ler com entendimento, mostrar que está entendendo. Para a gente entender um texto, normalmente, a grande maioria dos poemas não são escritos em linguagem infantil, por exemplo. Vocês ainda são crianças. Isso é um grande problema porque nós temos poucos poetas que escrevem para crianças. Nós temos muitos poetas que escrevem sobre a infância. Mas isso não quer dizer que isso esteja numa linguagem infantil. Se não tiver numa linguagem infantil, num vocabulário mais simples, a criança não vai entender. Então, quando a gente recebe um poema na mão, a gente primeiro tem que identificar todas aquelas palavras que a gente não sabe o que significa. Porque vocês não estão em idade ainda para ter um vocabulário enorme, rebuscado, né? E normalmente a poesia, o poema, ele tem algumas palavras, trabalha muito com metáforas, que é a gente quer falar uma coisa, mas escreve outra, né? Depois, quando a gente lê, nós vamos identificar onde é que estão as metáforas. Então, primeiro identificar todas as palavras que você não sabe o que significa. Nesses casos específicos, nós estamos aqui com 2 poemas, que são poemas gaúchos. Depois vocês leem, pesado, depois vocês leem, presta atenção aqui primeiro, que depois vocês conseguem ler, e daí não vai ter problema. Como são poemas gaúchos, vai ter algumas expressões gaúchas, algumas palavras que não, daqui um pouco, quem não é gaúcho, não está dentro da cultura gaúcha, não vai entender. Assim como se a gente lê um poema lá do Nordeste, lá do Norte, tem muitas gírias que a gente não entende, né? Nas novelas, às vezes vem ali, até a gente entender, a gente tem que assistir alguns capítulos até entender, né? Então, a gente tem que sempre ver o que a gente não sabe. Procura no dicionário, acha, coloca do lado o significado. Que aí quando você lê de novo, você vai entender melhor, né?
Tem muitas palavras nesses poemas que não tem no dicionário comum, tem que procurar na internet. Tem muitas palavras do vocabulário gaúcho que tem origem indígena, então tem que procurar em dicionários específicos, né? Tem vocabulário português-guarani, tem esses dicionários específicos que a gente não acha por aí, né? A gente tem que ou procurar pela internet ou achar em livrarias específicas. Depois de identificar tudo que você não sabe, aí nós temos que identificar as ações, que é onde vai ter a ênfase, que é onde a gente vai se impor ou infletir a voz. Porque quando a gente está declamando, a gente usa a voz. Né? Existem declamações, por exemplo, para pessoas que são surdas, existe a declamação por sinais. Inclusive no Celeiro da Poesia vai ter, todos os poemas vão ter intérpretes de Libras do lado. Vai ter o intérprete fazendo os sinais de acordo com os poemas que vão ser apresentados. Para eu saber onde eu tenho que me impor ou infletir minha voz, eu tenho que identificar as ações. Quais são as ações dentro de um texto? A gente chama o que é ação? O verbo. Correr, andar, comer, sair, ficar. Então a gente identifica os verbos para a gente saber aonde a gente vai gestualizar, aonde a gente vai ter as ações do poema. Eu não posso dizer assim, eu fui. Eu tenho que dizer, eu fui. Eu não posso dizer, você veio. Eu tenho que dizer, você veio. Porque aí eu vou ficando mais claro. Isso é um exemplo muito simples. Mas tem determinados verbos, determinadas ações, que são palavras complicadas e que se a gente não fizer uma gestualidade clara, ninguém vai entender. Né? Então a gente identifica palavra que não sabe, os verbos, e aí depois depois que a gente vai decorar. Se a gente decorar sem saber o significado das palavras, se a gente decorar sem saber onde é que estão os verbos, nós vamos decorar tudo errado. Nós não vamos entender. E a pontuação, que é onde tem as pausas. Todo mundo aqui sabe o que é reticências? Os 3 pontinhos, né? Se for com ponto final, a casa tem janelas grandes. Todo mundo vai ler. Leiam, a casa tem janelas grandes com ponto final. Todo mundo. A casa tem janelas grandes. Beleza, né? Ponto. A casa tem janelas grandes. E se tivesse reticências, como é que a gente ia falar? Reticências quer dizer o quê? Ar de continuidade. No texto, quando a gente só lê, beleza. Mas e quando a gente vai falar? Com ponto. A casa tem janelas grandes. Com reticências. A casa tem janelas grandes. Porque aquela reticências dá o ar de que pode ter, a casa tem janelas grandes, mas também tem janelas pequenas. Ela dá um ar de continuidade. Isso é um grande problema para quem declama. Não saber articular a voz quando tem as pontuações específicas. Quando é uma pergunta, continue. A casa tem janelas grandes com ponto. Agora, com ponto de interrogação. Com ponto de exclamação. A casa tem janelas grandes. E com reticências. Não senti firmeza. Por que eu falei das reticências? Eu tenho mais de 15 anos de declamador. É a pontuação que o pessoal menos sabe falar. É com reticências. É a pontuação quando tem reticências. A maioria não sabe ler
um verso que tem reticências. Quando é interrogação, exclamação, vírgula, ponto, até vai. Agora sim, vendo desse conhecimento básico, identificar o que é verso, estrofe, identificar a palavra que não sabe, identificar o verbo, a pontuação, sabendo disso, quem que se atreve? Eu preciso de 2 meninas para vir, 3 meninas para vir ler o Juvencio aqui na frente. Pega o poema. Quem mais? Mais 2. Não, mas não, isso aqui não é para... Ninguém sabe declamar aqui. Eu vou indicar 2 então. Vem a Bianca. E vem você. Vem bem aqui no meio. Ó, elas vão ler. Esse poema tem quantas estrofes? 6 estrofes. 6 dividido por 3? Ah, tá. Que bom. Então, 2 para cada. 2 estrofes para cada. Tu começa, faz as 2 primeiras estrofes, a Bianca as outras 2 e você as outras 2. Tá? Primeiro elas vão ler. E aí nós vamos tentar entender. Porque esse poema, ele fala uma coisa, mas ele quer dizer outra. E vocês vão entender o porquê. Pode ser? Ó, falar alto. Quando a gente está na frente de um público, isso aqui eu acredito que as professoras devem sofrer bastante, porque quando vão apresentar o trabalho lá na sala, aí eles fazem assim. Tô mentindo? Então, vai apresentar alguma coisa? Primeiro lugar, deixa a perna um pouquinho aberta, porque aí o que você faz? Você transfere o peso do corpo para cá, você transfere o peso do corpo para cá. O que fica ruim é ficar assim, ó. Tem aquelas meninas que ficam assim, daí fica assim, aí fica assim, sabe? Então, ó, pé inteiro no chão, abre um pouquinho a perna, que aí se você quer virar para cá, se você quer virar para cá, tranquilo. Outra coisa, eu pelo menos costumo ler aqui, ó. Papel na frente, não aqui. Né? Então, postura. A partir do momento que você é declamador, você tem uma responsabilidade. Você não está lendo só para você. Se você está lendo só para você, você pode ler lá de cabeça para baixo, com os pés para cima, lá de qualquer jeito em casa. Agora, quando você está de frente para um público, você tem que ter Você quer ser bem apresentado, né? Você não chega num lugar lá onde você vai fazer uma apresentação e querer chegar todo encolhido, né? Então tem que... Quer ver, ó? Vamos dar um pouquinho mais de espaço. Mais ainda. Pode mais, pode mais, pode mais. Isso, ó. A gente equilibra o espaço. Dá uma esticada, faz assim. Estica assim, ó. Ó, esticou bem, esticou as pernas. Pronto, agora vocês estão prontos para declamar com postura, né? Sem ficar se mexendo. Vocês não estão mais falando para vocês estão falando para eles. E um detalhe que é muito importante. Tão importante quanto quem... tão importante quanto quem está aqui na frente é quem assiste. Nós temos um grande problema que às vezes nós não sabemos ser plateia. A plateia tem que ter o respeito com quem está se apresentando e vice-versa. Quem está aqui tem que ter respeito com quem está lá. Por isso, de ter uma boa postura, por isso de ler olhando para as pessoas, não ler aqui se encolhendo, porque afinal de contas vocês estão lendo para eles. E a plateia tem a responsabilidade de, no mínimo, respeitar quem está aqui na frente. Ah, mas eu não gosto disso aí. Então só respeita.
Porque vai chegar a hora que você vai precisar fazer alguma coisa que outra pessoa não gosta de ver. Isso vai chegar. E aí cada um tendo respeito, fazendo silêncio, todo mundo consegue entender. Entendido? Pode começar. Juvente, meu peão campeiro. Juvente, meu peão campeiro. Tem a alma da tradição. Quando vai uma festança, o jumento pula e dança que parece um gurizão. Foi ele quem ensinou a bailar uma habaneira, o choque, a rancheira e todas as danças. Enfim, às vezes fico abismada, pois não posso entender como é que pode ser do jumento ser assim. Nasceu e cresceu na cidade, nesse tempo modernista. Se fez tradicionalista com tamanha devoção. Tem cara nativista com tanto amor e respeito, que parece que foi feito para ser mesmo um peão. Um peão de crença nativa, que necessário altaneiro, é o orgulho verdadeiro de quem ama a sua terra, de quem traz a decência, doa Ali tá errado, tá? É dos. dos que aguentaram refúgios, para serem sempre gaúchos, quer na paz e quer na guerra. Como eu amo Juvente, não só por um campeiro, mas por ser um cavaleiro, respeitador e leal. Como mulher acredito que não pode dar de ser. O homem com a nobreza ama tanto o ideal. Esse juvence que eu falo é toda essa juventude que descobriu a virtude dessa nossa tradição. Juvence, Mário, Antônio, o João, o Paulo ou que esteja, é a raça que seja nessa nova geração. Muito bem. Merece 2 palmas? Só 2. Ah, não, são 3. 3. Então, bem, podem voltar. Aqui, ó. Agora nós vamos... A gente ouviu o Juvence. As meninas têm na mão aí o poema, né? Quem é... Do que fala esse poema? Alguém consegue me explicar assim, ó, em pouquinhas palavras, tudo que elas falaram aqui, o que isso significa? O que vocês entenderam? Quem é o Juvence? Quem é o Juvence? Esse Juvence que eu falo é toda essa juventude que descobriu a virtude desta nossa tradição. Juvence, Mário, Antônio, João ou Paulo ou quem seja, é a raça que viceja dessa nova tradição, nessa nova geração. O Juvence foi um nome que o poeta escolheu para identificar a juventude, os jovens. Tem até a ver, né? Juvence, jovem, né? Tem até a ver o nome. Então, quando a gente lê um poema, ele não estava falando do Juvence específico, um peão. Ele estava falando da juventude que gosta da tradição, que gosta da cultura. E essa é a mensagem que o poema traz. Nós vamos fazer mais alguns trabalhos, agora já está quase na hora de vocês ir. Nós vamos fazer mais alguns trabalhos com poesia na escola. E aí eu quero convidar vocês a partir de hoje à tarde nós vamos ter outra palestra. Semana que vem, nas quartas-feiras, lá no colégio antigo, lá no colégio velho, que tem a secretaria, tem o CRAS, tem a Secretaria de Assistência Social, nós vamos ter aula de declamação na quarta de manhã, às 10 da manhã, que vocês estão na aula, mas tem à tarde, às 2 da tarde, na quarta tarde. Quem de vocês gostaria de fazer aula de declamação? Levanta a mão. Bianca, José, Maria Laura, Luigi?
Então assim, ó, eu quero que quem vai querer fazer a aula de declamação, eu preciso que me dê o nome e o telefone hoje, antes de sair, tá? E aí nós já vamos fazer a fichinha de vocês, tá? E aí na quarta-feira da semana que vem, hoje não tem porque eu tenho outra palestra à tarde, quarta-feira da semana que vem, às 2 horas, lá no Colégio Antigo. Pode ser? Entendido?